Olá, tudo bem? Olha, o Planeta Brasil Sustentável tem a honra de receber hoje a pesquisadora, velejadora Heloísa Schirman, uma das referências nacionais na proteção do meio ambiente, na defesa dos oceanos, enfim, na preservação da natureza. Heloísa, é uma honra muito grande te receber aqui. De coração, obrigado. A família Planeta Brasil Sustentável te agradece. Enfim, vai ser uma entrevista certamente muito produtiva. Heloísa, obrigado. Como de praxe, nós vamos começar o programa lendo uma pequena biografia da Heloísa. Pequena porque ela tem muita coisa feita, então tem que ser um resumo bem resumido, bem sintético mesmo, né? Vamos lá. Deixa eu começar lendo aqui, então, a biografia da Heloísa. Olha, a Heloísa escreveu, entre outras obras, Expedição Oriente, 812 dias de uma volta ao mundo, sua obra mais recente, e 2 best-sellers, incluindo Pequeno Segredo, lançado na Itália e no Brasil. Durante a Expedição Magalhães Global Adventure, desenvolveu o programa pedagógico Educação na Aventura, acompanhado por mais de 2 milhões de alunos no Brasil e nos Estados Unidos. Velejadora e mãe da família Schirman, ela educou os filhos Pierre, David, Willem e Cat em 2 expedições marítimas, visitando 64 países e os 5 continentes. A Heloísa se tornou também uma defensora dos oceanos e vem trabalhando junto com a família e a tripulação na conscientização sobre a poluição dos plásticos no planeta Água, na sua organização Voice of the Oceans. Ela também, enfim, faz um trabalho maravilhoso, mundialmente conhecido, e a atual expedição que ela integra é a Voz dos Oceanos, que é um dos projetos que a Heloísa comanda. Ela ela é uma das principais líderes do projeto, né? Heloísa, seja muito bem-vinda no nosso programa. É uma honra te receber aqui. E de cara, eu queria te fazer uma pergunta dura e direta, Heloísa. O planeta está morrendo? Olha, não posso dizer que ele está morrendo, mas ele está muito doente. Isso eu posso afirmar. Eu posso dizer para você que, assim, nós viemos, a família, navegando nesses últimos 39 anos pelos mares do mundo. E aí a gente foi vendo o que está acontecendo não só em terra, mas principalmente nos oceanos. Minha casa é um barco, eu não tenho casa em terra firme. Então eu vivo no veleiro. E a gente vai navegando, essa é a minha 4ª expedição de volta ao mundo. Né? A primeira durou 10 anos, a segunda durou 3 anos, a terceira durou 2 anos. Então nós já estamos com essa iniciativa Voz dos Oceanos há 1 ano e meio. Nós saímos do Brasil, fizemos toda a costa do Brasil, o Rio Amazonas, fomos para o Caribe, Estados Unidos, México, já atravessamos o Canal do Panamá e já estamos no Pacífico. Então, esse tempo todo, o que a gente está vendo é o oceano, a natureza, pedindo socorro. Está doente, não está morrendo ainda, porque nós podemos salvar o planeta. Por isso é que eu digo para você, é a minha missão, é a missão da nossa Voz dos Oceanos, dessa iniciativa da nossa família, para o mundo. Não é só do Brasil, mas para o mundo, porque realmente nós acreditamos nisso. Podemos salvar o nosso planeta. Tomara. Heloísa, qual é o problema principal que está causando esses danos ao meio ambiente, sobretudo os oceanos? É a questão do aquecimento global, que provoca derretimento de geleira, é a questão da poluição, sobretudo o lançamento de lixo, plástico nos oceanos, que já atinge o planeta inteiro. O que está acontecendo de mais grave, que é a principal causa, entre tantas, que provoca danos ao meio ambiente, Heloísa? O nosso consumismo. É a maneira como nós, seres humanos, estamos consumindo cada vez mais desenfreado, e esse consumismo está afetando a natureza. Você lembra que há muitos anos atrás, quando nós chegávamos no meio de novembro, é que a gente vencia a nossa cota né, de uso dos recursos do planeta. O ano passado, em setembro, nós já tínhamos utilizado os recursos do planeta. Então, isso é lógico, a população está crescendo, somos 8 bilhões e mais uns pouquinhos, né, de pessoas consumindo desenfreadamente. Então, isso é o que está causando
diferença e esse dano para o nosso planeta. E acelerando os danos, né, Heloísa? Você falou que o prazo foi antecipado, inclusive, né? Heloísa, você está falando de consumo. Mesmo os materiais reciclados, biodegradáveis, também causam poluição? Ou essa história, na verdade, não tem muita procedência? Por exemplo, não existem materiais biodegradáveis? Você pode dizer que todo material causa dano ao meio ambiente, Heloísa? Sobretudo os oceanos? Sim, eu vou dizer, mal descartado, principalmente a gente fala em plástico de uso único. Como eu falei, nós saímos no Brasil, já percorremos 8 países e em todas as praias, seja numa praia pequenininha, que é só aquele areal lindo, vamos parar ali e vamos em terra, em todas as praias que nós colocamos os nossos pés, todas, tem plástico ou microplásticos. Então, às vezes, aquela praia... Os animais engolem, inclusive, os peixes engolem e nós por conseguinte, Exatamente. Né, mas e aí, o que acontece? Você vê a praia limpa, não tem garrafa, não tem nada, e quando você olha para o chão, aquela areia branquinha é colorida pelos microplásticos. E o microplástico, lógico, já entrou na cadeia alimentar. Não só a gente se alimenta dos peixes, dos crustáceos, que se alimentam desse microplástico. Então, realmente, eu digo assim, que é um ciclo que está acontecendo nesse momento. Heloísa, fora o problema do lançamento de dejetos diretamente nos oceanos, né? O aproveitamento da água ainda é muito ruim, né, Luísa? Muitos municípios, infelizmente, lançam direto. Esse é um outro problema que agrava, né, Luísa, o problema. Também. E tem outras coisas. A pesca excessiva, por exemplo, até a tinta dos navios. Hoje o movimento dos navios é muito grande e que eles vão deixando os produtos químicos das suas tintas. Então, são vários fatores, não é um fator só, né? Então, assim, e também o descarte incorreto dos plásticos que vai parar nos oceanos, isso está causando também o aquecimento global, né? Já a fabricação dos plásticos em si, né? Que vem do petróleo, já é uma causa de aumentar o CO2. Então, assim, eu digo que a gente olha o panorama, são várias maneiras que o ser humano está tentando destruir o planeta. Heloísa, o problema é a escala global, obviamente, mas eu te pergunto, como é que está a situação no Brasil? O Nordeste, por exemplo, que sempre teve praias maravilhosas, Fernando de Noronha, um paraíso. O quadro do Brasil também é delicado, Heloísa, e atinge mesmo regiões que até então eram consideradas paraísos, como é o caso do Nordeste, mesmo algumas regiões do Sul que eram pouco mais preservadas. Como é que está o cenário dos oceanos no Sul, no Brasil, em geral, que tem quase 8 mil quilômetros de litoral, né, Heloísa? Olha, pelo o que eu vi, existe realmente o descarte inadequado, existem as correntes, né? E muitos lugares que você vê que não há uma adequação, né? Ou seja, porque não existe o recolhimento de lixo e esses resíduos plásticos vão parar nos oceanos. Mas uma das coisas que me dá a motivação e que me dá a vontade sempre da gente continuar é porque também a gente está vendo muitas pessoas aqui no Brasil, muitas ONGs, pessoas, estudantes que estão envolvidos em fazer alguma coisa. Né? Quando a gente falava, há uns 8 anos atrás, sobre porque o plástico nos oceanos, o pessoal olhava e dizia assim, que planeta vocês veem? Né? Isso não existe, mas existe, e aí é uma das nossas, da nossa missão, da nossa iniciativa, é um dos nossos pilares, é a conscientização, fazer... O que a gente faz? A família Schirmer é conhecida por quê? Pela televisão, pelos livros, né, e pelos filmes. Então, a gente está utilizando essa mídia para mostrar, porque se você não vê, você não sabe. Esse é o foco da Voz dos Oceanos hoje. Trabalho de conscientização educacional. É um dos focos do projeto. É um dos pilares do projeto. Nós temos também um projeto científico junto com a UFSC e com a Univale, junto com a USP em São Paulo e com a Univale aqui em Santa Catarina, também porque nós não somos cientistas, de mostrar o que está acontecendo. Né? Então, eles podem dizer para a gente que um plástico ou um dejeto que pode contaminar,
Então, a gente está aprendendo e até fazendo pesquisas com os moluscos, a quantidade de microplástico nos moluscos que são recolhidos. Mas a gente também está vendo que tem que haver mais envolvimento de todo mundo. Eu ia te perguntar isso, Elisa, agora aproveitando o gancho, né? Todo mundo quem, Elisa? Sociedade, setor público e privado, todo mundo junto? Todo mundo junto, bota todo mundo junto para justamente mudar essa ideia. Porque assim, você diz, é o governo, bota o dedo em você. Ah, porque foi fulana, bota o dedo em você. Você é o responsável. Eu costumo dizer que o lixo que está lá, que eu encontro no meio do mar, começa na sua casa, na sua cozinha. Ah, mas eu não jogo meu lixo na sala. Não, mas você acaba jogando, né, e descartando errado no planeta. Então, esse lixo... Ah, mas eu moro lá em Corumbá, eu moro lá longe do mar. Aí eu disse, você já estudou geografia? O que diz? Todos os rios desaguam, né, no mar. Então, é exatamente. Então, o que você faz na sua cidade, no interior, ou que você não cuida, ou que não é gerido, vai acabar voando, assim, vai acabar andando nos oceanos. Mesmo de quem não pertence à cidade costeira, né? Exatamente. Ou seja, também porque as pessoas curtem as férias, muitas vezes, no litoral, né, Luísa? De alguma forma o lixo vai parar lá, não tem jeito. Mas não é só esse lixo, é o lixo que vem e também o que vem pelas correntes. A gente vê uma das pontos que virou a chave da gente, pela Henderson Island, uma ilha no Oceano Pacífico, que a gente chegou, é uma ilha desabitada, não tem pessoas morando nem perto e cheia de lixo. Então, no atol de Dulce também, a gente viu lixo. E aí você vai vendo que essas ilhas são uma parada. O lixo vem e acaba parando nessas ilhas. Mas por causa disso. Por causa das correntes. Por causa das correntes. Então, no litoral do Brasil, tem praias lindas, maravilhosas e que estão roalhadas de plásticos, mesmo que sejam só coqueiros. Porque o lixo vai vindo do mar e vai acabando nas praias. Elisa, como é que você resolve isso na prática, né? Por exemplo, falta recurso privado para investir nisso. A gente está falando aqui de recurso, né? Talvez não seja tanto quanto as pessoas pensam, porque você pode fazer em parceria com, por exemplo, as universidades, né, Elisa? Mas a pergunta é, não falta mais empenho, Elisa, de certos segmentos do setor privado, sobretudo aqueles que produzem esse lixo, para que eles possam fazer um trabalho de responsabilidade social? Exatamente. E não falta, Luísa, da parte do Estado também, de alguns governos estaduais, municipais, esse empenho para que haja essa sinergia entre setor privado, ONGs como a sua e o setor público, para poder trabalhar juntos nessa direção? Sim, falta. Falta que as pessoas conversem entre si para resolver essa situação. Porque você se lembra que quando, muitos anos atrás, foi passada uma lei do cinto de segurança, e aí ninguém usava o cinto de segurança, imagina, no Brasil não vai funcionar e não sei o quê. Aí começaram a dar multa e pegaram o órgão mais sensível do ser humano, o bolso, né? Aí começou o pessoal a usar o seu cinto de segurança e, finalmente, acabou se tornando um hábito. A mesma coisa, a mesma aplicação de um modo, sabe assim, tanto do governo, tanto das empresas tem que acontecer. Eu sou da opinião que as empresas têm que ser responsáveis pelo seu lixo, seu produto que geram, né? Então tem que haver uma economia circular. Tá bom, eu comprei um par de sapato, não me serve mais, eu sou capaz de devolver esse par de sapato e a empresa fabricar outra coisa com isso. Mas tem que ser assim, em larga escala, não como acontece hoje, que algumas empresas estão trabalhando nesse sentido. Então tem que ser realmente unido o governo tem que ser unido à empresa e às pessoas. Nós somos os mais importantes, porque nós somos os consumidores. No momento que você diz assim, não, eu vou boicotar esse produto, ou eu não quero mais, você... Aquela lista, sabe a lista dos R's? Quais são os R's? Sim, sim. Quais são os R's? Requisar, reutilizar, né? É o reciclar. Mas o primeiro tem que ser recusar. Eu não vou comprar isso. Então, é simples. Você vai no supermercado, você já leva a sua eco bag. Traz a sua eco bag, a sua bolsa retornável. Usar sacola plástica. Não é? E aí, quando você chega lá, você vai comprar banana. Você pega uma dúzia de banana,
que a natureza fez uma embalagem maravilhosa, você pega um saco plástico e coloca banana. Para quê? Você não precisa. Você pode pegar aquela banana, botar no seu carrinho, na sua cestinha, vai lá e paga. Então, mas é toda uma conscientização. Luísa, eu li um estudo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente dizendo que o prejuízo com a destruição ambiental é de 8 trilhões de reais por ano. As pessoas não percebem isso que você acabou de falar, o prejuízo, inclusive financeiro, que isso gera, né? Não é só um problema de ignorância em relação aos danos ambientais do ponto de vista prático, mas é o prejuízo financeiro que isso causa, porque de alguma maneira isso vai ter um impacto lá na frente. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso também, sobre o impacto financeiro que isso pode trazer e que compensa você fazer ações preventivas, né, Luísa? Olha, justamente nós, né, que temos a parceria com o PNUMA, o Programa, né, do Meio Ambiente da ONU, nós vemos isso de todas as maneiras que afeta a economia, inclusive, por exemplo, vamos citar um exemplo, a economia de turismo, que não tem mais uma receptividade grande nos centros que recebem os seus hóspedes, porque a praia está suja. Quanta gente já diz, eu não vou visitar esse lugar, como Bali, que teve que fechar praias, a Tailândia, que teve que fechar a praia, sim, e esse impacto econômico, né, para os países, como eu falei, mexeu no bolso. Então, eles resolveram fechar para limpar, para educar. E agora, é uma outra coisa muito importante, colocar não é uma multa, mas uma taxa de ecoambiente. Então, se você vai visitar, você vai pagar um dinheiro. Mas eu tenho que pagar um dinheiro porque eu quero visitar. Como acontece em Noronha, né, Luísa, por exemplo? Exatamente. Então, tem que haver uma administração que possa proibir ou diminuir o número de pessoas que vão visitar esse país. Por exemplo, agora, exatamente, uma amiga foi ao Butão. $200 por dia para visitar o Butão. Por quê? Mas eles não querem turista? Não, eles não querem, eles não precisam desse turismo em massa. Eu estou falando só no campo de turismo. E por aí vai, né? Então, são vários setores, eu não entendo disso, todos os setores, eu estou falando o que eu entendo, o que eu vejo da nossa viagem, da nossa expedição, parar nos lugares, as licenças que nos pedem, também das taxas que nos cobram, taxas ambientais. Por quê? Porque a gente tem que estar consciente. Você está falando do negócio da água. Nós construímos um barco em 2014, 2012 a 2014, para a expedição anterior. Ele já foi construído com todos os parâmetros de sustentabilidade, painel solar, eólico, nós dessalinizamos a nossa água para beber, eu bebo água do mar, né? Então, assim, nós hoje temos todo um centro de reciclagem, nós temos compostagem, nós temos 2 hortas orgânicas a bordo. Então, assim, nós fazemos... Dando exemplo, né, Luísa? Recentemente, essa expedição agora, nós temos um triturador de vidros, que 200 garrafas produzem um balde de 20 litros de areia. Né? Então, você pensa, a gente mora num barco, né? Se nós podemos fazer isso no barco, qual é a desculpa que você não faz isso? Numa cidade. Numa cidade, sim, no seu apartamento, na sua pousada, no seu hotel. Então, o que falta para você pedir ou ver com o governo da sua cidade, uma maneira, por exemplo, como tem já lugares que se cotizaram, os hotéis, para comprar uma máquina de triturar garrafas, porque chega no final, todo mundo bebe e não tem aonde jogar. E as garrafas vão parar no mar, quebram, cortam os pés dos turistas. Então, sim, tem que haver uma conscientização, mas assim, conjunta. Todo mundo tem que pensar, gente, eu sou responsável. Luísa, você falou da questão do turismo, né? Os desastres naturais que acontecem por conta do desequilíbrio ambiental, como aconteceu em São Paulo, também têm efeitos danosos para o meio ambiente e a população local, né? Em relação à questão dos recursos que eles deixam de ganhar, como aconteceu em São Paulo, ou seja, desabamento de áreas regulares e tal. Esse é um outro aspecto que as pessoas não percebem, né, Luísa? O quanto isso pode ter danos nesse aspecto de acidentes que acontecem e de vidas humanas. Que poderiam ser evitados se as pessoas houvessem ações preventivas,
para poder evitar que isso acontecesse, né, Heloísa? Não, e realmente as pessoas estão dizendo assim, a natureza se vingou, porque a natureza não tem nada a ver com isso. Lógico que nós estamos cada vez mais fazendo com que o planeta seja aquecida, obviamente as tempestades estão mais fortes, isso é uma coisa que nós navegando, morando no mar, nós sabemos, as tempestades antes não eram super ciclone, super tufão, nem existia isso. E hoje as tempestades estão mais fortes, os ventos estão mais fortes. Então, é uma consequência do nosso mau administramento, da nossa má administração do que a gente está fazendo Heloísa, nas nossas cidades, nas nossas praias, em todos os lugares. Então, isso sim, reflete e é meio que volta para a gente. Agora, eu digo assim, é uma calamidade, o que eles falam? Avisada? Né? Não é uma calamidade avisada? Previsível, enfim. Pois é. Então, é uma calamidade, né? Então, mostra que nós podemos evitar. Isso. Então, tudo isso requer, assim, o básico, o que nós fazemos também, o nosso pilar de educação, é para que as pessoas entendam que isso pode ser evitado, né? Heloísa, vou fazer uma perguntinha para você. Da fauna marinha, quanto já se perdeu? Quantas espécies já foram extintas? Dá para você quantificar isso nessas últimas décadas ou talvez no último século por conta dessa destruição? Eu vi, inclusive, recentemente uma matéria informando que uma espécie invasora de peixe está entrando pelo norte do Brasil, nordeste do Brasil, que deve ocupar todo o litoral brasileiro. Esse é um outro problema, Annelise. Além da extinção da fauna marinha, espécies invasoras que não deveriam estar e estão ocupando e provocando danos ambientais gravíssimos também, né? Por conta do desequilíbrio ambiental. Isso também acontece, né, Heloísa? Isso também acontece. Eu não posso especificar porque eu não sei. E, na realidade, isso assim, devem ser dados muito maiores, né, do que as pessoas têm ideia. Mas, por exemplo, eu vejo que as pessoas, às vezes, nem se preocupam, porque elas não têm ideia dessa dimensão. Mas aí, como você falou, dos animais marinhos que estão falecendo, por exemplo, eu vejo já um outro lado bem interessante, com a proibição da pesca, né, das baleias, o número de baleias aumentou. No sul do Brasil, no Oceano Atlântico, o número... Gente, é uma alegria muito grande saber, né, por exemplo, e de leis que você está falando. Também, agora foi assinada sábado, né, um novo tratado da ONU que realmente aumentam o número de parques mundiais de proteção. Então, passou de 10 para 30. Ainda é pouco, que bom. Mas não é, são notícias boas, mas que nós temos que pensar que tudo que se falou, que eu pesquisei, eu frequentei vários webinars, congresso, a palavra de todos, em todo mundo é assim, é para ontem, é urgente. Já. É que o pessoal tem que entender essa urgência, gente. Nós estamos num regime de urgência, já é uma urgência climática no mundo inteiro, eu não estou dizendo só no Brasil, no litoral nosso, então pega fogo na Califórnia porque ele já está muito quente, ou mas é tempestade de neve que congela, mas isso é efeito já dessa mudança climática, né, dessa emergência. Mas as pessoas têm que entender que isso é para já, nós temos que mudar. Heloísa, o que se faz de diferente nos países que são protagonistas no combate ao desmatamento, na proteção dos oceanos? Eu não sei se a Europa hoje, eu sei que alguns países como a Alemanha têm uma ação protagonista nesse sentido, mas o que se faz de diferente em relação ao Brasil e que deve ser feito para poder fazer a coisa acontecer? Você falou da lei. Rigor da lei é mais multa, educação ambiental. O que se faz, Heloísa, para poder reverter esse cenário nesses países? Por exemplo, em algum desses países, a multa é o que funciona. Não é que todo mundo é bonzinho, que vai largar o lixo lá porque é bonzinho, não. É que se você não largar, você vai ganhar uma multa. Então, por exemplo, na Nova Zelândia, eu vou citar um exemplo, segunda até quarta, passam os caminhões de lixo com as caixas que o governo dá. Azul, verde, amarelo, quer dizer, lata, papel, plástico, etc. Na sexta, você joga o lixo que você vai descartar. Um saquinho de lixo desse tamanho, pequeno, custa $2, né? E vem tagueado com um código de barra. Quando o caminhão passa, se não tiver, não leva. E aí você diz, só $2 e tal. Mas se você computar mais do que uns 3, 4, isso
vai pesar no seu orçamento. Então, o que as pessoas procuram fazer? Procuram uma horta orgânica, eles procuram um lugar de compostagem. Então, essas mudanças já vêm do país, da educação. Eu acho que, assim, fundamental, educação. Nós temos que ter as leis, a mudança, não adianta só imprimir as leis. Ah, tem que fazer isso e não vai adiantar nada. Mas tem que também fazer acontecer. Você sabe, dentro de casa, né, Luísa? Dentro de casa. Mas, assim, em termos, vamos dizer, grandes, o Quênia, na África, é um país que proibiu plástico em 2000, eu só não me engano, 17 ou 18. Proibiu. Não pode ter mais plásticos. Plástico é considerado como uma droga e você vai para a cadeia ou você paga uma multa. Eu conversei recentemente com uma menina do Quênia e ela me disse: ninguém usa plástico porque tem medo de ir para a cadeia ou não tem dinheiro para pagar multa. Então, surgiram várias inovações, que é muito importante. Inovações, ideias, startups que podem... por exemplo, hoje eu escutei falando como é que se diz? De recipientes feitos com cana-de-açúcar, recipientes feitos com restos de milho, né? Então, assim, como é da espiga do milho? Sim, como é que chama aquele coisa? Então, as pessoas estão procurando inovações. Tem que haver mais incentivo para que essas inovações saiam. Mas incluindo a produção energética, né, Luísa? Fontes alternativas, energia eólica, energia solar. Você acabou de falar que o barco de vocês já está totalmente adaptado a essa realidade. Também é preciso que o Estado invista mais nisso, não é, Luísa? Sim, as pessoas têm que pensar que podem usar a energia, né? E que é uma energia que está aí do sol, né? Do vento. E também, como você falou, essa questão, as pessoas têm que mudar a ideia de que os oceanos acabam virando um depósito de lixo porque os oceanos não são importantes. Não importa onde você more. Você para tudo que você está fazendo agora e respira. E diz assim: obrigado, oceano. 70% do nosso oxigênio vem dos plânctons, dos oceanos. E os outros vêm da floresta. Então, os oceanos são muito importantes. E nós temos que nos conscientizar que sem os nossos oceanos, nós não vamos mais respirar. Que maravilha. Era para ser uma entrevista, virou uma aula. Tá, Imagina. Gente? Luísa Schirmer, muito obrigado. O programa já está acabando. Uma pena ter só meia hora para conversar contigo. Manda um abraço para a tua família. Prossigo nesse trabalho, que eu acho que é uma missão, na verdade, né? Proteger o planeta e levar a mensagem do Brasil como um país que está preocupado com essa questão ambiental. De coração. Obrigado, Luísa. Um grande abraço para você e até o próximo programa, pessoal. De nada, mas eu queria fazer um convite para todo mundo. Pode fazer. Posso convidar? Eu queria que vocês todos se tornassem a voz dos oceanos. Não precisa ser tudo de uma vez. Uma mudança de cada vez. Começa assim, no mês, hoje eu vou levar minhas ecobags, eu vou deixar de usar esponjinha de plástico, eu vou usar uma esponja daquelas antigamente, né, que tinha. Então, começa a mudar um elemento de cada vez na sua vida. E isso vai fazer uma diferença muito grande para o nosso planeta. Tá aí a dica. Planeta Brasil Sustentável trazendo gente tão importante como essa para discutir a questão do meio ambiente. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Obrigada.